Eu definiria a democracia participativa como um conjunto de ações, instrumentos e institutos que promovem um diferente protagonismo do cidadão dentro do mundo da política. E acho que o objetivo principal da democracia participativa é de construir uma série de novas instituições que possam ser reconhecidas pelos cidadãos e contribuir a aumentar, reconstruir a confiança na política como um todo. Quais são os maiores limites e os maiores desafios da democracia participativa hoje? Eu acho que existem uma série de, eu diria, pecados veniais e pecados mortais, não? Ou seja, existem problemas que são conjunturais e problemas que são estruturais. Vamos enfrentar, sobretudo, os segundos, aquelas estruturais, que eu acho que é mais importante. O primeiro problema é mesmo a relação com as instituições da democracia representativa. A maneira com que é construída a relação entre as ações participativas e a democracia representativa pode determinar a debilidade ou a força da participação. Se a arquitetura de uma ação participativa não for cuidadosa da necessidade de dar aos cidadãos não apenas voz, mas voz e voto, ou seja, voz e capacidade de ser incisivos na transformação das políticas públicas. Se as ações participativas não tiverem cuidado suficiente em dar voz a quem nunca teve voz e continuam a sobre-representar atores que têm mais recursos em termos de tempo, de cultura, de capacidade de defender posições, de conhecimento das leis, de conhecimento das políticas públicas, eu acho que a democracia participativa vai dificilmente conseguir cumprir ou ajudar a cumprir as promessas não mantidas da democracia representativa. Acho que hoje é muito difícil conceber a democracia participativa como desconectada da democracia representativa. Por várias razões. Primeiro, porque os nossos sistemas políticos são construídos com base em sistemas legais que determinam responsabilidades específicas para os eleitos e modalidades específicas de eleição. Segundo, porque a democracia representativa, como dizia Norberto Bobbio, tem muitas promessas não mantidas e necessita descobrir outras formas que não sejam miméticas dela de envolver os cidadãos na política. Para tentar cumprir com essas promessas, que são promessas de igualdade, de uma verdadeira capacidade de representação, que são promessas da ausência de traições mútuas entre os representantes e os representados. Então, é também possível ver que hoje em dia as ações que constroem horizontes de democracia participativa são cada vez mais relacionadas com os sistemas políticos dentro do qual elas crescem. O Boaventura de Sousa Santos e o Leonardo Avritzer falaram dessa dupla patologia das democracias liberais, que consistiria em uma ameaça que as democracias representativas que funcionam mal constituiriam também para as ações participativas. E então existem formas de democracia participativa que se concentram quase num dever do cidadão de participar e esquecem que a participação é um ato voluntário e que é necessário que seja atrativa e produtiva para que as pessoas se empenhem verdadeiramente, e também as formas de democracia participativa não podem ser, como escrevia o historiador Paul Ginsburg, jacobinas. Ou seja, elas não podem invadir enormemente o tempo da pessoa, porque o tempo das pessoas é um limite. As pessoas têm limites de capacidade de atenção para com a participação na vida política das suas comunidades e dos seus países.
De qualquer forma, hoje em dia tem uma interessante, digamos, proliferação, multiplicação de instâncias participativas dentro de escalas diferentes do governo. E o próprio cidadão se envolve diretamente, por sua conta, em decisões que têm a ver com diferentes níveis do Estado, inclusive com instituições supranacionais em âmbito regional, por exemplo, e tal. Então, hoje em dia, os processos participativos podem dizer respeito a questões relacionadas com a mudança das constituições, a adequação dos valores a uma transformação da sociedade. Podem dizer respeito à gestão de política pública, podem dizer respeito a projetos, podem dizer respeito a leis que tocam aspectos da nossa vida, como, não sei, o aborto, o fim de vida. O cidadão reclama uma participação em levantar mais vozes daquelas que são filtradas, normalmente pela mídia, por exemplo, no dia a dia. No final, trabalhar com a democracia participativa quer dizer pôr uma questão fundamental, uma pergunta fundamental à democracia representativa. Quem é essa? Muitos políticos dizem, eu fui eleito para decidir. É mesmo assim? A política é feita para substituir o cidadão? Ou a política é um espaço dotado de meios e possibilidades para ajudar os cidadãos a ser melhor protagonista das decisões sobre a própria vida? Eu deixo essa pergunta, que foi muito bem expressa pelo Papa Francisco na Assembleia da ONU o ano passado, porque políticas baseadas apenas em indicadores hoje mostraram de não conseguir sair do papel e sair do buro tecnocrático, enquanto as políticas participativas hoje conseguem responder muito melhor e muito mais rapidamente aos anseios dos seus cidadãos. E então deixo aberta essa pergunta para que os políticos repensem se a própria visão da política é a visão certa ou não. A política não pode ter um papel privilegiado em conduzir a um crescimento geral da sociedade, da sua capacidade de reconhecer e lidar com a complexidade do mundo. Ow.